Essas histórias não ficaram presas no passado, elas atravessaram o tempo como avisos silenciosos. Decisões tomadas pressas, discursos mal calculados e confiança excessiva já mudaram o mundo antes e continuam moldando o presente. Neste vídeo, você vai conhecer episódios reais em que um único erro foi suficiente para mudar o rumo da história humana. Uma das campanhas militares mais destrutivas da história humana começou por um motivo basicamente inútil. No início do século XIII, Gengis Khan, líder dos mongóis, estava tecnicamente em paz com o Império Quaresmiano, e os dois até haviam lutado contra inimigos em comum. Mas tudo mudou quando uma caravana comercial mongol entrou em território quaresmiano e foi atacado por um governador local, que roubou as mercadorias e matou os comerciantes. Em vez de ir à guerra imediatamente, Gengis Khan enviou embaixadores ao Shah de Quaresme para pedir justiça e que o governador fosse punido. Mas o Shah tomou uma decisão terrível. Ele mandou matar um dos enviados mongóis e enviou sua cabeça decepada de volta com os outros. Na cultura mongol, ferir o mensageiro era uma ofensa grave. Isso não era visto apenas como um insulto, mas como um claro ato de guerra. Gengis Khan respondeu com uma invasão massiva. Seu exército destruiu cidades inteiras e terminou completamente o Império Quaresmiano. Mesmo as estimativas mais conservadoras sugerem que milhões de pessoas morreram, mas o ataque não parou por aí. Os mongóis continuaram avançando para o oeste, levando a destruição à Pérsia, à paz do Oriente Médio e até a Europa. Ninguém pode dizer com certeza o que teria acontecido se o Shah simplesmente tivesse pedido desculpas e punido o governador. Em 774, o imperador bizantino Constantino V lançou uma campanha militar contra a Bulgária, mas ela falhou. No entanto, ele obteve uma grande vantagem depois disso. Espiões dentro da corte búlgara, em Pliska, estavam secretamente fornecendo-lhe informações valiosas. O governante búlgaro, Telerig, começou a perceber que Constantino sempre parecia saber seus planos. Eventualmente, ele percebeu que seu governo havia sido infiltrado por espiões bizantinos. Telerig criou um plano inteligente, ou talvez Constantino fosse apenas muito confiável. Ele enviou uma mensagem a Constantino, fingindo que queria desertar para Constantinopla e se unir a ele. Telerig pediu os nomes dos agentes do imperador em Pliska, dizendo que precisava deles para garantir que ficassem seguros enquanto ele escapava. Constantino acreditou nele e lhe deu a lista. O problema é que Telerig não tinha intenção alguma de desertar. Assim que obteve os nomes, ele executou todos os espiões bizantinos em sua corte, destruindo completamente a rede de espionagem de Constantino em um único movimento. Gunter Schabowski havia se tornado recentemente o porta-voz não oficial do Politburo da Alemanha Oriental, que era o principal órgão de tomada de decisões do Partido Comunista. O governo havia acabado de realizar uma reunião onde discutiriam a possibilidade de aliviar algumas restrições de viagem para a Alemanha Ocidental, mas não queriam anunciar isso ainda. Em uma coletiva de imprensa, Schabowski mencionou isso, embora não fosse para ser tornado público naquele momento. Um jornalista perguntou quando as novas regras de viagem entrariam em vigor, e Schabowski, folheando seus papéis, não encontrou uma resposta e acabou dizendo: "Pelo que sei, imediatamente." Essa única palavra mudou tudo. As pessoas em Berlim Oriental, pensando que a fronteira estava agora aberta pela primeira vez em 28 anos, correram para o muro de Berlim. Multidões se reuniu rapidamente e os guardas da fronteira estavam confusos, pois não tinham ordens claras, mas também haviam ouvido a coletiva de imprensa. Sem saber o que fazer, eles abriram os portões e deixaram as pessoas passarem. Logo aquilo se transformou em uma grande celebração. As pessoas estavam subindo no muro, cruzando livremente entre o leste e o oeste, se abraçando e comemorando. Por volta das 23h30 do dia 9 de novembro de 1989, o muro de Berlim começou a cair. Alguns dizem que Schabowski simplesmente se confundiu. Outros acreditam que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. A campanha das Quatro Pragas foi um dos primeiros grandes esforços do Grande Salto Adiante, liderado por Mao Zedong. Seu objetivo era eliminar 4 pragas: ratos, moscas, mosquitos e pardais, pois acreditava-se que eles espalhavam doenças ou danificavam as colheitas. O pior erro foi a guerra contra os pardais, especialmente o pardal arbóreo eurasiático, que o governo culpava por comer grãos. Milhões de pessoas em toda a China, incluindo crianças, foram ordenadas a destruir ninhos de pardais, quebrar ovos e bater panelas e utensílios, para impedir que as aves pousassem, até que morressem de exaustão.
Essa campanha, impulsionada pela propaganda e pela crença de Mao de que o homem deveria conquistar a natureza, quase exterminou os pardais na China. No entanto, sem os pardais, as populações de insetos e gafanhotos cresceram de forma descontrolada, já que não havia aves para se alimentar deles. Esses insetos destruíram as colheitas, agravando ainda mais a escassez de alimento no país. Esse desastre, combinado com as políticas agrícolas inadequadas e erros ambientais, ajudou a causar a Grande Fome Chinesa, que matou de dezenas de milhões de pessoas. Em 1960, o governo encerrou discretamente a campanha contra os pardais e passou a direcionar seus esforços contra os percevejos. Em 1452, Orbán, um engenheiro e fundidor de ferro do reino da Hungria, ofereceu sua ajuda ao imperador bizantino Constantino XI. No entanto, o império não tinha dinheiro nem recurso suficiente para apoiar seu trabalho. Após ser rejeitado, Orbán procurou o sultão Otomo Mehmed II, que estava se preparando para atacar Constantinopla. Mehmed reconheceu o valor das ideias de Orbán e lhe deu total apoio. Em apenas 3 meses, Orbán construiu um enorme canhão chamado Basilic. O canhão era tão grande que precisava de 60 bois para ser transportado. Sua arma teve um papel fundamental no cerco otomo de Constantinopla em 1453, o que levou à queda do Império Bizantino, que havia durado mais de 1000 anos. Em 1967, o Império Russo vendeu o Alasca aos Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 2 centavos por acre. Após perder a Guerra da Crimeia, a Rússia temia não conseguir defender o Alasca em um conflito futuro, especialmente contra a Grã-Bretanha, cujas forças estavam próximas do Canadá. Vender o território aos Estados Unidos foi visto como uma forma de barrar a expansão britânica. Na época, muitos americanos zombaram do acordo, chamando-o de a loucura de Seward, já que a negociação foi conduzida pelo secretário do Estado dos Estados Unidos, William Seward. Eles chegaram a chamar o Alasca de um território inútil. A compra deu aos Estados Unidos acesso estratégico ao Oceano Pacífico e acrescentou um território com mais do que o dobro do tamanho do Texas, repleto de recursos naturais como petróleo, além de diversos minerais e metais.